Meus amados irmãos, boa noite a todos, graça e paz, amém? Amém. Deus assim nos abençoe na condução e no restante deste culto que é oferecido exclusivamente ao nosso Deus. Eu quero convidar você nesta noite a pensar um pouco mais naquilo que Deus tem nos dado o privilégio de comunicar, irmãos, que é a respeito da palavra do Senhor. Eu quero pensar com você um pouco nesta noite sobre a igreja. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Eu quero ler com você os primeiros 3 versículos deste capítulo. Na verdade, é sobre o prólogo que nós vamos conversar um pouco nesta noite. E quando nós abrimos dentro esta porção, nós leremos apenas o prólogo, porque nós vamos usar alguns capítulos desse livro. Alguns versículos, melhor falando também. E falamos assim, o verso 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos e amigos, você tem consciência de que você é uma igreja ou você pertence a uma igreja? De novo, você tem consciência de que você é uma igreja ou você pertence a uma igreja? Eu sou uma igreja. Glória a Deus. Amém. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu quero conversar com você nessa noite um pouco a respeito de uma igreja relevante. E uma igreja relevante, ela só pode obter este título se de fato ela estiver literalmente ao serviço do reino de Deus. Se de fato ela for e agir como uma agência do reino de Deus aqui sobre a face da terra. Por que eu estou começando e quero conversar um pouquinho com você nessa noite, irmãos? Porque quando nós olhamos ao nosso derredor, quando nós começamos a ver, examinar e também a filtrar
nós vamos observar, meus amados irmãos, que nós vemos e concluímos que quantas igrejas têm perdido a sua autenticidade. Quantas igrejas elas têm perdido o fervor do Espírito Santo? Quantas igrejas têm se tornado uma igreja morna, uma igreja sem vida, uma igreja sem graça, uma igreja sem unção, uma igreja sem ação e automaticamente uma igreja que não faz diferença? Tanto faz, tanto fez. Se abrir a porta, se fechar a porta. Igrejas, meus amados irmãos, sem fé e sem obras. Igrejas sem testemunho, igrejas sem vida. Atos dos Apóstolos, ele é o primeiro livro da história da igreja cristã e registra, irmãos, a caminhada da igreja cristã de Jerusalém a Roma. E é interessante nós olharmos esse livro dentro dessa perspectiva e caminhada, porque nós vamos observar que nós vamos encontrar agora nesse livro o desenvolver de um esboço traçado pelo próprio Jesus, que é o Senhor da igreja. Quando ele disse, por exemplo, aos seus discípulos, no verso 8 do capítulo 1, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando você começa a ver esse esboço, você vai, por exemplo, detectar que nos primeiros 7 capítulos desse livro, meus amados irmãos, nós vamos ver o avanço da igreja em Jerusalém e na circunvizinhança judeia. Do capítulo 8, nós vamos ver que o Evangelho ele vai chegar até a Samaria, e a partir do capítulo 9 você vai ver também o avanço do Evangelho chegando até aquilo que nós vamos chamar de os confins da terra. E ainda mais, Atos é um livro para ser estudado, irmãos, não como uma história remota, não como uma utopia, não como algo distante de nós. Ele precisa ser estudado como um desafio presente. E sobre a importância desse livro, nós temos alguns testemunhos muito valiosos. William Barclay, por exemplo, quando ele olha para esse livro, ele diz que considera o mais importante livro do Novo Testamento. João Calvino, quando ele olha para esse livro, ele o chama de um grande tesouro. Dr. Martin Lloyd Jones, quando olha para esse livro, diz que ele é o lírico dos livros. E agora também citou Matthew Henry, quando olha para esse livro, ele fala que nós temos agora a respeito das promessas feitas lá nos evangelhos, e agora elas se cumprem agora dentro desse livro, e portanto nós vamos observar que a comissão, meus amados irmãos, dada aos apóstolos lá, aqui, e pelo poder de Deus, pela graça de Deus, nós vamos ver a implantação da ação de Deus na vida, e por meio desses apóstolos realizando prodígios, milagres, sinais. John Stott, quando ele olha para o livro de Atos, ele diz que esse livro ele é fundamental por causa dos seus registros históricos, e é também fundamental por causa da sua inspiração contemporânea. Portanto, meus amados irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele narra a história da igreja apostólica desde os seus primeiros passos em Jerusalém, chegando a Roma, a cidade imperial. O livro de Atos, ele trata do crescimento espiritual da igreja, bem como o crescimento numérico da igreja. E para alcançar esse alvo, meus amados irmãos, a igreja, ela manteve inseparavelmente
coisas. Ela manteve a ortodoxia e a piedade. Ela manteve a doutrina e manteve também, na verdade agora, a vida da piedade. Ela teve a doutrina e a vida. Ela conciliou o poder e a palavra. De modo, meus queridos irmãos, que nós concluímos que uma ortodoxia que não é atrelada à piedade, ela vai virar, na verdade, um racionalismo. Ela vai permitir uma histeria. E também nós vamos entender que uma tentativa de viver piedosamente, sem uma ortodoxia, nós vamos chegar no que chamamos de misticismo estéril. Ao longo da história da igreja, nós vamos observar que muitas igrejas, ou ela caiu no extremo, ou foi para o outro extremo. O que eu quero comentar com você nessa noite, meu irmão e minha irmã? Quais lições nós podemos aprender acerca do tema uma igreja relevante? Uma igreja relevante que está a serviço de Deus sobre a face da terra, ela é uma igreja que possui membros que são controlados pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja relevante sobre a face da terra é uma igreja composta, é uma igreja que possui membros que são controlados pelo Espírito Santo. Você vai ver isso se você abrir a sua Bíblia agora no capítulo 2 e você, por exemplo, for ler os primeiros 13 versículos. O que nós aprendemos quando nós olhamos lá? Eu não vou ler esse texto porque ele é um pouco longo. Lucas, para você entender o que eu estou falando agora, ele é o evangelista que mais enfatiza a obra do Espírito Santo na vida da igreja. E curiosamente, meus amados irmãos, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus lá no Jordão, é o mesmo Espírito que o guiou, que o impeliu até o deserto, e é também o mesmo Espírito que o revestiu com poder para salvar, com poder para libertar, com poder para curar. Se você abrir a sua Bíblia ainda no capítulo 3 do mesmo evangelista, Lucas, no versículo 21, 22, no capítulo 4, ele vai falar isso no verso 1 e assim por diante. E agora você vai ver, e nós vamos descobrir que vem agora esse mesmo Espírito sobre os discípulos de Jesus. Se olhar você para o versículo 5, você vai ver o seguinte: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Se você olhar para o versículo 8, você vai ver a mesma temática. Mas vocês recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se você for olhar agora no capítulo 2, e por exemplo ir lá para o verso 33, você vai ver o Lucas dizendo assim: exaltado pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Meus amados irmãos, nos capítulos iniciais de Atos, Lucas, ele refere-se à promessa, à dádiva, ao batismo, ao poder e à plenitude do Espírito Santo na experiência e no relacionamento com o povo de Deus. O que eu estou falando com isso? No capítulo 2 de Atos, agora você vai ver a descida do Espírito Santo nos primeiros 4 versículos, porque ela vai dizer que Cristo subiu e o Espírito Santo desceu. O Cristo ressurreto ascendeu aos céus, mas enviou o Espírito a fim de habitar para sempre com a igreja. Pentecostes, meus amados irmãos, era a festa que acontecia exatamente 50 dias após os
sábado da semana da Páscoa. Portanto, era o primeiro dia da semana. Também era o chamado dia da festa das 7 semanas, ou das semanas. A festa da colheita, a festa das primícias. E você vai observar que Cristo, Ele ressuscitou como sendo a primícia daqueles que dormem. E durante 40 dias, meus amados irmãos, Ele deu prova incontestável da sua ressurreição com várias aparições. É aquilo que você falou lá. Falando à tarde com Samuel, conversando um pouco, ele disse que há mais provas incontestáveis de que Cristo ressuscitou do que Colombo, né? Descobriu o Brasil, ou América. Colombo descobriu aqui, né? Cabral descobriu aqui a nossa costa, e Colombo a América. Meus queridos irmãos, interessante quando nós olhamos para essa questão, nós vamos ver que esses 120 discípulos, eles estavam congregados no cenáculo, e agora, unânimes agora, eles ali estavam perseverando na oração, estavam buscando vida com Deus, e de repente, meus amados irmãos, eles foram visitados por algo espetacular. O Espírito Santo desceu sobre aqueles amados irmãos. E o derramamento do Espírito Santo, meus queridos, na verdade foi um fenômeno celestial. Não foi algo produzido, não foi algo ensaiado, não foi algo produzido pelo homem, mas pelo contrário, foi eficaz. E ninguém pôde desfazer os seus resultados, porque os resultados foram definitivos. E a igreja tem hoje a companhia do Espírito Santo de Deus. Não estamos órfãos. Portanto, essa igreja, ela precisa, assim como nós estamos vendo, os membros delas precisam ser controlados, guiados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa importante nesse momento, nós olharmos para esse capítulo, meus queridos irmãos, para essa proposta nessa noite. Uma igreja relevante, ela não só é aquela onde os seus membros são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, mas é uma igreja que busca, irmãos, priorizar e anunciar o Evangelho do poder. Você acabou de ouvir eu afirmar a vocês que o Espírito que foi prometido e que naquele momento estava atuando na vida da igreja, era o Espírito que tinha ressuscitado o Senhor Jesus Cristo de entre os mortos. Quando estou falando em alguns temas, e principalmente sobre o Espírito Santo, eu costumo de falar que às vezes a igreja do Senhor Jesus, ela está se comportando como aquele boi que nós chamamos de boi confinado. O boi criado em confinamento, o seu tutor, que é a palavra da moda, né? Pega ele com um barbantinho e arrasta aquele boi de não sei quantas toneladas para onde ele quer. Se aquele boi soubesse da força, se ele tivesse consciência do poder da sua musculatura, ele jamais permitiria aquilo. Muitos crentes estão também, de igual modo, agora me perdoe a comparação, vivendo sob o confinamento daquilo que não deveria. Por que eu estou falando isso? Porque muitos cristãos ainda não sabem do poder que eles têm. Não sabem o nome que eles precisam envergar. Não sabem se comportar proporcionalmente e não têm consciência de que o poder dado a eles é o poder que venceu a morte. Então, na verdade, uma igreja genuinamente que está a serviço do reino de Deus, ela
amados irmãos, certa altura ele se levantou para pregar uma mensagem eminentemente bíblica, e a primeira coisa que o nosso irmão Pedro fez foi esclarecer que aquele fenômeno que aquele povo tinha visto ali não era resultado de embriaguez, mas na verdade era o cumprimento da profecia do nosso irmão Joel, capítulo 2, verso 28 a 32. O evangelho do poder tinha chegado, a graça de Deus tinha impactado o coração, e agora Deus cumpre as suas promessas por meio da sua igreja, dando-lhes o Espírito da verdade. O evangelho, meus amados irmãos, é um só. Ele deve buscar a proclamação da salvação pela graça mediante a fé, independente daquilo que você faz. A salvação, então, agora, meus amados irmãos, ela não é o resultado da obra que eu faço ou que você faça, mas da obra que Deus fez por nós, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado. Quando na cruz ele se ofereceu por nós, quando ele sofreu as minhas e as suas dores, quando ele atendeu a exigência de Deus que eu e nem você poderíamos atender, a cruz que é a minha, o Senhor Jesus vivenciou-a no meu lugar. Ah, meus amados irmãos, os tempos podem ter mudado, cultos podem ter mudado, igrejas podem ter mudado, mas o nosso Senhor Jesus Cristo e nem a sua palavra não mudou. Ele permanece, a palavra permanece, e é ela que deve gerar vida na nossa vida. As circunstâncias são outras, mas o evangelho é o mesmo. A moda é outra, mas o evangelho não mudou. A forma de pregar pode ser repaginada, mas o conteúdo da pregação nunca pode mudar. Não pregamos um Cristo que esteve vivo e agora morto. Pelo contrário, pregamos o Cristo que esteve morto e agora está vivo. Pregamos o Cristo que padeceu pelos nossos pecados, mas triunfou sobre a morte, desbancou todo o principado, toda a potestade na cruz. Pregamos o Cristo que ressuscitou e está agora assentado à destra do Pai, de onde Ele governa, de onde Ele sustenta, de onde Ele tem a regra da história nas suas mãos. Pregamos o Cristo que voltará em glória para subjugar sobre seus pés todos os inimigos e reinar para sempre com a sua igreja. A igreja precisa comunicar esse evangelho de poder, esse evangelho de salvação, esse evangelho que transforma a vida, esse evangelho que gera vida, esse evangelho que ele faz com que a criatura ela seja transformada em filho de Deus. Meus amados irmãos, uma igreja ela precisa ter uma pregação cristocêntrica. A mensagem de Pedro, ela pregou, ela permeou sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a obra de Jesus Cristo. E a pregação de Pedro, ela explodiu. O que Paulo vai depois falar em Romanos, quando ele fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, na palavra ou na exposição de Pedro, a pregação ela explodiu como uma dinamite no coração daqueles que a ouviam, produziu uma compulsão de alma. Foi um sermão penetrante, foi uma pregação clara nas suas exigências. E antes de falar de perdão, Pedro falou da culpa. Antes de falar sobre a cura, Pedro revelou a doença daqueles que ali estavam. Antes de ele falar sobre a redenção, ele falou sobre o pecado dele. Antes de ele falar de salvação, ele disse na verdade que aqueles que estavam perdidos precisavam de Jesus. Pedro ensinou aqueles que o ouviam que não há salvação sem arrependimento, não há salvação sem mudança de vida, não há salvação sem o poder penetrante da palavra do poder de Deus. É por isso que Paulo disse o que eu acabei de dizer.
Ele é o poder de Deus para a salvação. É a mesma expressão, como dinamite, como Deus aqui. Irmãos, por fim, uma igreja relevante, ela precisa também ter membros arrolados, não só no seu rol, mas uma igreja relevante, ela precisa de que seus membros, uma vez que entendeu a palavra, esses membros precisam viver de forma diferente. Portanto, uma igreja relevante é aquela onde os seus membros vivem de forma diferente. Se você for folhear sua Bíblia aí para o capítulo 2, você vai ver a partir do verso 42, estendendo até o 47, como que esses convertidos viviam. É um texto muito conhecido dos irmãos. Aquela igreja, irmãos, a vida daquela igreja era cheia do Espírito Santo. Era uma igreja diferente. Era uma igreja onde os seus membros estavam vivendo como se fosse o último dia de vida deles. Portanto, eles estavam ansiosos por Jesus, amando a Jesus, vivendo a vida comum da igreja, vivendo bem uns com os outros. A igreja de Jerusalém, meus irmãos, ela conseguiu chegar a um patamar onde eles conseguiram conjugar ou conciliar doutrina e vida, crença e conduta, palavra, poder. E é interessante que hoje nós vemos igrejas, irmãos, que revelam grandes desequilíbrios. O que eu estou falando? Igrejas que ora zelam pela doutrina, mas não conseguem ter um culto com entusiasmo. Igrejas que são muito ativas socialmente, igrejas que são muito ativas na sua vida ou em ações sociais, mas que ignoram a oração, que ignoram se reunir para estudar a Bíblia. Olhando para aqueles versículos, uma pergunta precisa ser respondida: quais marcas nós podemos elencar de uma igreja que é tomada, conduzida pelo Espírito Santo? Em primeiro lugar, irmãos, se você olhar para o verso 42, você vai ver o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A primeira marca dessa igreja, à luz desse versículo, meus amados irmãos, é uma igreja que ela é comprometida com a fidelidade da palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos lembrou quando ele disse que, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Acrescento eu, bem como a sua palavra. Meus amados irmãos, ao longo da história houve muitos desvios da verdade. No período da Idade Média, por exemplo, as heresias campeavam. A ortodoxia sem piedade gera agora o pietismo. A piedade sem ortodoxia. O movimento liberal, a razão acima da revelação. Desequilíbrio. Outra coisa importante nesse versículo 42, meus amados irmãos, que é uma das marcas também, é uma igreja que é cheia
Porque os seus membros tinham prazer em orar. Porque diz o verso aqui que eles perseveravam unânimes em quê? Na doutrina e na oração. Meus amados irmãos, era uma igreja cheia do Espírito, e uma igreja cheia de Espírito é aquela onde os seus membros oram com constância e com fervor. Não se admite alguém que se diz cristão, mas que não ora. Não se diz que alguém que é cristão, mas que não tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Não pode ninguém dizer que é cristão, mas se não consegue conversar com Deus 5 minutos. Há uma incoerência, uma discrepância. Porque quanto mais você aproxima de Deus, mais dele você conhece. Quanto mais você conhece a palavra, mais você tem sede dele. E essas eram a marca que você via nessa igreja. Eles tinham prazer na doutrina dos apóstolos e oravam constantemente. E quando você olha, meus amados irmãos, para a igreja de Jerusalém, você vai ver uma coisa que a mim enche os olhos. A igreja de Jerusalém, meus queridos, elas, na verdade, não só possuíam uma boa teologia, uma vida de oração, porque ela efetivamente orava. O que me enche os olhos é que essa igreja, ela buscava depender de Deus mais do que os seus próprios recursos. Se você for descer aqui para baixo, você vai ver, por exemplo, no verso 45, aqueles irmãos estavam tão ansiosos pela volta de Jesus, estavam vivendo o Evangelho, crendo que Jesus está voltando, que aqueles irmãos chegaram ao ponto de vender as suas propriedades, os seus bens e distribuir entre todos. A expectativa de que Cristo estava voltando para eles era tão grande nesse sentido. Meus amados irmãos, isso é bem importante quando nós olhamos para a vida dessa igreja, é que eles entenderam que eles não precisavam de muita coisa a não ser de Deus. E a igreja hoje precisa entender isso. Nós estamos pecando ao não exercitar a nossa fé, porque nós estamos esperando as coisas ficarem bem para nós agirmos. Nós estamos esperando termos dinheiro para investir em certas áreas. Nós estamos esperando estar bem no nosso mês para poder trabalhar. Não, essa igreja ela é o reflexo de que, tendo Deus, você tem tudo. É o que Davi nos ensina no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e isso lhe basta. As outras coisas Ele vai acrescentando na medida que eu vou dependendo dEle. Ele vai me dando na medida que eu vou conversando com Ele. Ele vai agindo e reagindo na medida que eu caminho na dependência dEle. Essa igreja nos ensina que depender de Deus é o essencial da vida da igreja. Se você olhar para o verso 42 e depois para o verso 44, 45, 46, você vai descobrir que uma igreja cheia do Espírito Santo, meus amados irmãos, é uma igreja que tem profunda comunhão. Aquela igreja, ela conseguiu superar os seus relacionamentos, as diferenças dos seus relacionamentos interpessoais. Aquela igreja chegou ao ponto de viver bem, com respeito, apesar de os irmãos terem diferenças de várias maneiras. Porque diz agora que eles tinham prazer em estar juntos. Era uma igreja onde os irmãos amavam-se profundamente. Na igreja de Jerusalém, os irmãos gostavam de estar juntos, à luz do verso 44, partilhando as suas necessidades, no verso 45, apreciavam a companhia uns dos outros e a presença de Deus ali no culto do templo, no verso 46, iam para os lares para poderem continuar essa harmonia. De modo que ali você vê que havia um só coração, uma só alma. Comunhão.
Aquela igreja manifestava a evidência do Espírito Santo, à luz do verso 44, porque ela adorava a Deus com entusiasmo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela canta com fervor, ela louva com fervor, o culto era um prazer, era um deleite, amavam a casa de Deus. Uma igreja viva, irmãos, ela é composta de membros que têm prazer e alegria de estar na casa dele. Outra coisa importante, à luz do verso 43, que reverbera a ideia de uma igreja cheia do Espírito Santo, é que eles experimentavam os milagres. Diz que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Meus amados irmãos, o nosso Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ainda que diariamente você não veja como nesse tempo dos apóstolos, mas entendo eu que o maior dos milagres, o nosso Senhor Jesus Cristo já fez por nós. Quando Ele resolveu o nosso maior problema ali na cruz. Quando Ele tirou-nos do império das trevas, nos transportando para o reino do seu amor. Quando tirou-nos do estado de perdidos e nos deu o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Quando nós que estávamos desgarrados e distantes, alienados à graça, à bondade e à misericórdia de Deus, Ele nos atraiu e nos colocou como alvo do amor de Jesus Cristo. O maior milagre que nós temos é o milagre da salvação nos dado como presente. Meus queridos irmãos, na verdade, quando você olha para o verso 43, você vai entender que uma igreja que é cheia, que é plena do Espírito Santo, ela é formada por um povo que é cheio de reverência, por um povo que tem compreensão da santidade de Deus. Ela é composta por pessoas que estão dispostas a se curvar diante da majestade de Deus. Hoje, as pessoas estão acostumadas com o sagrado. Contudo, meus amados irmãos, nós temos visto uma banalização do sagrado. Tem havido uma saturação, uma comercialização e até mesmo podemos falar de uma paganização das coisas de Deus. Depois de ter lembrado a você que uma igreja relevante, meus queridos irmãos, é uma igreja onde na verdade os seus membros são controlados pelo Espírito Santo. É uma igreja onde o evangelho de poder é priorizado, onde na verdade também você vai ver que essa igreja ela é composta por membros que vivem de forma diferente. Eu concluo lembrando você, meu querido irmão e minha irmã, dizendo para você que como nós podemos ver agora, ou vimos agora nesse livro, o livro de Atos dos Apóstolos ele não pode ser visto apenas como um livro histórico, como uma utopia, como algo que está distante de nós. Ele tem que ser visto como algo real. Por que eu estou falando dessa forma? Se nós quisermos ver aqui na cidade de Dionísio uma igreja de verdade, uma igreja relevante, uma igreja que promova impacto, nós precisamos, cheio do Espírito Santo,
sairmos dessas quatro paredes. Cantamos aqui, logo no início, há trabalho certo para você que é cristão. Deus tem uma agenda prontinha já para você. Cabe a você se ajustar dentro da agenda de Deus. Por que eu estou falando dessa forma, meu querido irmão? Porque só o verdadeiro Evangelho, uma vez que estivermos firmados nele, nós estaremos aptos para pregar. Nós estaremos aptos para viver o que pregamos. E uma vez que nós conseguirmos conjugar ou conciliar a palavra com a nossa vida, nós vamos ver o reino de Deus crescer. Nós vamos ver a palavra de Deus prevalecer. Nós vamos ver o reino de Deus avançar. E isso, meus queridos irmãos, não para o nosso benefício primário. Isso precisa ser para a honra, para a glória, para o louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos ajude. Que Deus ajude a Igreja Presbiteriana em Dionísio nesta empreitada. Que vivamos guardados pelo poder de Deus, movidos pelo Espírito Santo, cada dinâmica desse reino, até que Ele volte, ou até que Ele nos recolha, como já fez com os seus apóstolos. Deus nos abençoe.